Boa noite, companheiros e companheiras. Esse friozinho, todos nós aqui chega. É só o PT, né, que faz isso, que organiza, que tem todo esse legado de acolhimento. Cumprimentar aqui o nosso próximo presidente nacional do PT, que vai ser um orgulho ser coordenadora da Macro ao seu lado, junto com o nosso presidente estadual, Kiko. E o PT é cheio de histórias. O PT foi formado por massa, por sonhos e por transformações que mudam a vida das pessoas. E é um grande desafio que nós temos hoje. Eu estou passando em cada cidade tem uma realidade diferente. É importante, e eu fiz que é importante ter a disputa. Claro que a disputa com respeito, com cuidado, porque passado a eleição, passado o dia 6/7, o PT tem uma responsabilidade muito grande, que é união, que é estarmos juntos, que é levantar a mão um no outro para poder continuar transformando o nosso Brasil e reeleger o nosso presidente Lula em 2026, fazer com que tenhamos um congresso ao lado do presidente Lula, que hoje o Brasil está sofrendo. O Lula, se ele não tivesse esse pulso firme, teria mais dificuldade, e o PT tem uma responsabilidade muito grande para não deixar que o nosso Brasil, que tenha novamente um governo que tentou dar o golpe e que morreu muita gente por eles terem responsabilidade de não ter o cuidado com a vida das pessoas, como foi na pandemia. E aí eu friso a importância que foi o mandato do Edinho, porque o Edinho foi referência em Araraquara. Ele foi referência no planejamento, no cuidado, no bom senso, e ele vai ser referência estando à frente do nosso partido. Um cuidado e diálogo. Por isso que o Edinho está aqui hoje na nossa macro é tão importante, porque ele vai conhecer realidade ao nosso lado de cada cidade. E essa construção, passando 2026, é 2028. Nós temos hoje 6 vereadores, mas nós queremos ter mais vereadores. Nós queremos ter a primeira mulher prefeita em Rio das Artes, nós queremos ter prefeitos das outras cidades, mas para fazermos essa construção, é importante ter um PT forte. É um PT que entenda a importância das lideranças. É um PT que esteja ao lado do governo federal, encaminhando os projetos para cada cidade e fortalecendo o partido em cada cidade. Não podemos aceitar, e aí a importância sua, Edinho, na nossa marca, é não deixar que venha 230 milhões que não foi para Embu, que venha recurso para Osasco, como veio, e quem vai lá levantar a bandeira e falar do projeto é a direita. Quem tem que estar lá no palco, quem tem que estar sendo citado, é o PT, são as lideranças, são os vereadores, para estarmos fortalecidos na nossa base e levantar a bandeira do nosso governo federal. E aí, a sua presidência, seu mandato, tem que estar alinhado com o governo federal. O governo federal precisa entender a importância de mandar os recursos para cada cidade, mas fortalecer as lideranças locais que estarão lá, fortalecendo o nome do nosso presidente e os deputados federais e estaduais. E eu, como coordenadora da Macro, vou cobrar muito isso, porque é muito triste ver em Rio das Artes o Ney Santos, com um secretário de periferias, falando que é ele que está levando 230 milhões para a cidade. Então, é o PT que está levando, é o PT que está transformando a vida das pessoas e é o PT que vai continuar trazendo dignidade para todos nós. Agora é o momento de organizarmos o partido, de ter um voto. Então, é buscar voto a voto, buscar em casa, conversar e mostrar a importância que é essa eleição do PET. Vocês podem contar comigo e a parceria aqui do nosso presidente, que vai ser o presidente próximo da Macro Osasco, amigo e parceiro. Obrigado, companheira Rosângela. Edinho, é com você. Esse grande companheiro que eu já anunciei aqui na presença. Edinho, presidente! 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 Edinho, presidente! Muito boa noite às companheiras, aos companheiros. Boa noite. Eu quero começar minha fala aqui dizendo da minha alegria de estar aqui. E não é discurso não, estou muito feliz em estar aqui mesmo. Por tudo que a Macro
de Osasco representa para nós o PT. É muito difícil a gente entender a construção do PT no estado de São Paulo, inclusive entender a construção do PT no Brasil, sem a gente entender a importância da macro de Osasco. E feliz também por encontrar tantas companheiras e companheiros que fazem efetivamente parte da minha história, da minha história de militância no PT. Claro que eu vou cometer algumas injustiças, porque eu não vou mencionar todo mundo, mas algumas pessoas eu quero mencionar porque são emblemáticas para mim. Uma que não está aqui, que é o Antônio. Eu queria muito que o Antônio estivesse aqui, eu pudesse dizer isso para ele, um companheiro que para mim é extremamente importante na minha trajetória política. Foi meu companheiro de executiva estadual, ele foi tesoureiro do PT quando eu fui no meu primeiro mandato, depois o segundo mandato foi ele meu, porque ele não podia repetir, porque senão, Rosângela, ele teria sido eternamente o tesoureiro do PT. E um companheiro de uma coerência, de uma ponderação, de uma capacidade de construir unidade absurda. Então, queria muito que ele estivesse aqui. E o Valdir Roque também não está, que soube agora que passou mal. Um companheiro também que nos empolga, né? Ele nos empolga o tempo todo, ele nos contagia. Então, pena ele não estar aqui. E a minha amiga Lourdes. Muito obrigado, Lourdes, pela sua presença aqui também, tem muito significado. Serjão Ribeiro, o companheiro que foi também companheiro comigo junto, nós somos prefeitos da mesma geração do PT. Companheiro que eu acho que a gente ouviu pouco, deveria ter ouvido mais, quando ele chamava a atenção do diálogo com a comunidade evangélica. Foi um dos primeiros companheiros do PT a levantar essa preocupação dentro do partido, e hoje, que é um dos principais desafios nossos enquanto partido, é a gente conseguir dialogar com as comunidades evangélicas. E eu quero fazer uma saudação muito especial à Rosângela, porque não só pela sua coragem, pela sua garra, que vai ser uma coordenadora de macro exemplar, por tudo que ela já mostrou que ela tem de capacidade. Nós temos que colocar como prioridade a transição geracional do PT. A transição geracional do PT tem que ser prioridade se nós quisermos de fato fortalecer o partido, fazer com que o PT continue sendo, como a Itamar disse aqui, E por fim, saudar o Emílio. Essa ideia de candidatura, Rosângela, à presidência do PT, ela é uma ideia. O presidente Lula sempre se mostrava preocupado com o partido, e começou uma conversa se eu poderia colocar o meu nome à disposição para ser presidente, enfim. E o Emílio foi um companheiro de primeira hora a me chamar, a estimular, a dizer que eu deveria colocar o meu nome à disposição. Um companheiro que me ajudou muito na construção desse processo. A gente tem que entender que não haverá projeto nacional se a gente não acertar a mão em São Paulo. São Paulo são 33 milhões de eleitores. Sim, não há nenhuma vitória no Brasil que compense uma derrota acachapante em São Paulo. Nós ganhamos a eleição de 22 em São Paulo, quando nós diminuímos a diferença do Lula com o Bolsonaro em São Paulo. E foi fundamental, o Emílio foi o coordenador da campanha do Haddad em 22, é bom a gente lembrar disso. E foi fundamental o que aconteceu no segundo turno aqui em São Paulo, a linha que a campanha do Haddad tomou, para a gente poder tirar a diferença, e a diferença que nós tiramos em São Paulo fez com que o presidente Lula fosse eleito. A gente tem que construir uma tática eleitoral que crie condições para o presidente Lula se reeleger. Se a gente não criar essas condições aqui em São Paulo, eu preciso dizer para vocês que a gente pode somar 6, 7, 8, 10, 12 estados que a gente ganhe. Se a diferença for grande, a gente perde a eleição nacionalmente.
Então não vou fazer aqui discurso como se eu estivesse discursando para a massa, não é isso. Aqui vamos fazer uma reflexão. Esse PED é o PED mais importante da história do PT. E eu vou explicar para vocês. Mas o PED que o presidente Lula estava preso, ele foi fundamental. Foi. Não estou dizendo que ele não foi. O PED que reelegeu a Gleisi, que na minha avaliação é a maior dirigente da história do PT, porque nas condições que ela presidiu o PT, foi muito difícil. Nós temos que reconhecer isso. Mas o PED que reconduziu a Gleisi foi um PED importante, porque o presidente Lula estava preso, nossos principais dirigentes presos, quem não estava preso estava processado, né? O PT vítima da farsa que foi a Lava Jato. Então aquele PED foi importante para nós. Um partido que ganha 5 eleições para presidente da República é um partido vitorioso. Porque muitas vezes a gente fica achando tanto defeito no PT, a gente acha mais defeito no PT que os nossos adversários, né? Não, nós fazemos parte. Nós que viemos da tradição marxista de organização partidária, a tradição marxista diz o seguinte, que o partido é um instrumento de intervenção na realidade. O partido não é um ser estático. Se a realidade muda, o partido tem que saber interpretar a realidade e também mudar a sua forma de atuação, né? Eu vou contar aqui, que eu só posso contar aqui em Osasco, se eu contar fora daí o pessoal vai ficar bravo comigo. Teve o 5º congresso do PT, o Sérgio vai lembrar, o Emílio também, todo mundo aqui, o pessoal Lourdes, todo mundo que é antigo aqui, foi aqui em São Paulo, o 5º congresso. E nós que somos jovens há mais tempo, vamos lembrar. Que foi um momento no 5º congresso que a Mazé também vai lembrar, que os companheiros e as companheiras da Convergência Socialista saíram do PT. E o Valério Arcari fez uma fala lindíssima, quando, mesmo a gente sabendo que ele estava rompendo com o partido, ele fez uma fala lindíssima. E depois, o nosso companheiro Palmeira, o Vladimir Palmeira, do Rio de Janeiro, pega a fala e, assim, de forma muito fraternal, vai falar assim, sabe qual é o problema da convergência? É que eles falam sempre a mesma coisa, que até relógio parado marca a hora certa 2 vezes. Eu nunca mais esqueci aquela frase, porque de fato, se a gente não entender que o partido não pode ficar estático, que o partido tem que saber ler a realidade. Nós fazemos parte de um partido vitorioso, mas a realidade está mudando muito rápido. Os desafios, Paulinho, é numa velocidade absurda como os novos desafios aparecem para o PT. Então, por que esse PED é tão importante para nós? Que é o PED que as direções de zonais, onde nós temos zonais, nós temos capitais que têm zonais, as direções municipais, as direções macro, as direções estaduais, a direção nacional, são os dirigentes que vão ter a responsabilidade de construir um partido, fortalecer um partido que seja capaz de fazer disputa na sociedade sem o Lula disputando a eleição. Porque 26 é a última eleição que o presidente Lula disputa. Só esse desafio, ele já é imenso. E se a gente tiver dúvida do que eu estou falando, só a gente lembrar as 2 grandes crises que o PT enfrentou. O PT enfrentou uma crise em 2005, vocês lembram? O Lula foi em 2006, disputou as eleições, e recuperou o PT e deu protagonismo ao PT. Qual foi a outra grande dificuldade que nós enfrentamos? A Lava Jato. Todo mundo falou assim, o PT acabou. Golpe contra Dilma. A gente
não conseguimos eleger prefeitura em 2016, pouquíssimas prefeituras. Perdemos prefeitura no Brasil inteiro, vereador no Brasil inteiro. Aí vem 18, o Emílio coordenou a campanha do Haddad, uma dificuldade imensa, imensa. E todo mundo dizendo, o PT não vai aguentar, o PT não vai aguentar. Gente presa, busca e apreensão na casa de todo mundo, inquérito para todo lado. Era como um bombardeio para nos destruir. Vem o Lula, de novo disputa as eleições de 22 e dá protagonismo ao PT, restabelece o PT na sociedade. Esses dois cenários não vão existir mais. As nossas dificuldades a partir de 26, nós teremos que ter condições de superar as nossas dificuldades. Em um dos diálogos que eu fiz com o presidente Lula, quando ele conversou comigo sobre a possibilidade de eu colocar meu nome no presidente do PT, ele tem uma frase, Rosângela, que ela é a síntese de tudo que eu estou falando para vocês. Ele diz para mim assim, Edinho, o meu substituto não será um nome. E ele tem razão. Sabe quando que vai nascer outro Lula? Nunca. Primeiro, as condições históricas. Crise da ditadura militar, crise do projeto que a ditadura elaborou para o Brasil, totalmente estagnada. A sociedade querendo viver a democracia, crise das instituições da sociedade mais tradicionais, inclusive no movimento sindical, a ascensão do novo sindicalismo, né, uma nova geração de sindicalistas emergiram no Brasil, os novos movimentos sociais entravam em cena, né, a gente que veio da igreja, o movimento popular, o movimento contra a caristia, o movimento de bairro, associação de morador, era uma nova safra de lideranças que emergiam, e no meio de tudo isso, um gênio, que era o Lula. Quando isso vai se repetir? Então ele está certo, o substituto dele não será um nome. O substituto do Lula será o PT. Se o PT estiver forte, se o PT estiver robusto, se o PT estiver entendendo os desafios da sociedade, o nome nós vamos produzir. O nome nós vamos produzir. Então, esse PED, nós temos que entender que nós que estamos aqui nos bancários, nós vamos ter que construir esse partido. Um partido que aprenda a caminhar sem o Lula disputando a eleição, mesmo com todo o legado que o Lula deixou para o Brasil e que ele vai continuar influenciando. Ele só não vai disputar a eleição, que não é pouco. Que não é pouco. Também, os dirigentes que vão sair desse PED têm uma missão histórica. E essa é pesada. É só a gente olhar o mundo. É só a gente olhar o mundo. Nós estamos vivendo a ascensão do fascismo no mundo. Ou seja, o fascismo, que é um movimento que nasce na década de 20 na Itália. Eles tinham colocado o Gramsci na prisão. Aí o Mussolini diz assim, olha, não adianta, vocês pararam o corpo dele, vocês iam parar é o cérebro. Porque ele, no presídio, ele escreveu Cadernos do Cárcere, que é uma das maiores formulações do marxismo no século XX. Por que eu estou dizendo isso? O Gramsci, ele diz o seguinte, que o fascismo, ele é resultado de uma crise do capitalismo. O capitalismo entra em crise e as instituições do status quo do capitalismo também entram em crise e essa ausência de poder abre espaço para o fascismo emergir. Isso foi escrito antes da Segunda Guerra Mundial. A crise de 29, que é uma crise do capitalismo, aprofunda a pobreza no mundo
o mundo mais pobre, emerge uma concepção de Estado racista, xenofóbico, que escolhiam como adversários os ciganos, os imigrantes e os judeus. Eles eram os grandes adversários. Os adversários de Portugal eram os imigrantes, os judeus e os ciganos. Da Espanha a mesma coisa, da Itália a mesma coisa, da Alemanha a mesma coisa, e desembocou no nazismo na Segunda Guerra Mundial. O que nós estamos vivendo hoje? De novo, uma crise do capitalismo. A crise econômica de 2008, ela não passou. O mundo continua pobre, ou seja, não tem um crescimento econômico internacional onde os países recuperaram a capacidade de crescimento, né, de geração de riqueza e distribuição de riqueza. Se o mundo está mais pobre, e por incrível que pareça, só a gente lembrar aqui, o que a gente dizia no começo do século XX, nós não, os economistas do mundo inteiro, que a organização econômica não se daria mais por países. Não existia mais negócio de que cada país ia organizar a sua economia. Que quem daria a dinâmica da economia eram as grandes corporações do capitalismo. A globalização. Que a economia seria globalizada. Portanto, não tem mais organização de país e a dinâmica da globalização. O que acontece de 2008 para cá? O conceito de globalização foi derrotado. E o que emerge? De novo, um conceito de Estado nacional. Xenofóbico e racista. Se não tem mais globalização, é a Espanha para os espanhóis, a Inglaterra para os ingleses, sai da comunidade europeia, Portugal para os portugueses, né? A Grécia para os gregos, a Turquia para os turcos, e assim por diante. E a Alemanha para os alemães. E quem são os adversários da vez? Os imigrantes. Os grandes adversários são os imigrantes. Olha o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Olha, a Alemanha, o partido nazista fez 20% dos votos. É a segunda força eleitoral da Alemanha, o partido nazista. Portugal, a direita fez aliança com os fascistas e ganharam a eleição. E quem são os inimigos? Os brasileiros. A perseguição aos brasileiros em Portugal. E é assim em todos os países europeus. E para a gente voltar, para a gente entender a complexidade do momento que nós estamos vivendo, e aqui eu estou conversando com dirigentes que vão ter responsabilidade nesse processo, voltando ao Gramsci, o Gramsci dizia assim, o que caracteriza o fascismo? Culto à personalidade. Expansionismo territorial. Pensamento autoritário e não aceitação do outro. Quem é que cabe nesse modelito? O Trump. O Trump é o maior líder fascista do século XXI. E a gente está se acostumando com coisas que a gente não podia acostumar. Os nossos olhos não poderiam se acostumar a ver o que nós estamos vendo. A deportação de imigrantes algemados dos Estados Unidos como se fossem bandidos. El Salvador, que também é governado por um fascista, se tornando campo de concentração dos venezuelanos. É um campo de concentração no século XXI. Venezuelano que desapareceu, 200 venezuelanos, ninguém consegue dizer para onde foram parar. Nós estamos voltando àquilo que precedeu a Segunda Guerra Mundial. Um adolescente brasileiro foi preso e jogado no cárcere. Um menino brasileiro. O que ele fez? Não, ele só é brasileiro. Não fez nada. Ele é brasileiro, só isso.
O Trump obriga a prefeita de Washington, e eu não vi, Irineu, ninguém gritar em relação a isso, que ele obrigou a prefeita de Washington a apagar das ruas de Washington a frase "vidas pretas importam". E a prefeita apagou de medo de retaliação. Frase que foi escrita quando o George Floyd foi brutalmente assassinado. Ou seja, o fascismo está se caracterizando aos nossos olhos. E se a gente quer entender o tamanho da nossa responsabilidade, no Brasil, a gente dizia, eu escrevi um texto interno para o PT, depois da eleição de 18, dizia que o bolsonarismo era maior que o Bolsonaro. Não é que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. O fascismo é maior que o Bolsonaro. O Bolsonaro é fruto do pensamento fascista. Um pensamento fascista que hegemonizou a maior parte da sociedade brasileira, que elegeu o Bolsonaro presidente, num sentimento antissistema. Ou seja, e se a gente quiser voltar ao que o Gramsci diz que o fascismo é fruto da crise do capitalismo e das instituições do capitalismo, a democracia representativa está passando por uma crise profunda. É só a gente olhar o tamanho das abstenções, eleição por eleição. E as pessoas não acreditam mais no judiciário, as pessoas não acreditam no parlamento e não acreditam no executivo. Ou seja, um sentimento de negação do que está aí. E o Bolsonaro, ele capitalizou para ele esse sentimento e ele virou candidato antissistema. Ou seja, ali já tinha uma expressão de um pensamento extremamente autoritário que emergia na sociedade brasileira. Que em 22 nós derrotamos por 2 milhões de votos. Mas ele está aí na sociedade. E se a gente quiser entender, agora que o 8 de janeiro começa a ser investigado, apurado, ninguém tem a dúvida que o 8 de janeiro é uma formulação de um pensamento autoritário fascista. E nós estamos vendo financiado. Tinha financiador. O Mauro Cid está dizendo tanta sacola de dinheiro que ele carregou para financiar o 8 de janeiro. Um 8 de janeiro que foi organizado, onde a elite do exército brasileiro estava infiltrada, que eram os kits pretos, onde o plano pressupunha matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Ou seja, está cristalizado uma organização política fascista no Brasil. Nesse cenário, é que o PT vai ter que se organizar, se fortalecer, para poder não só fazer enfrentamentos na sociedade sem o Lula estar nas urnas, mas também a gente ter a capacidade de derrotar o fascismo no Brasil. Mas se nós derrotarmos o fascismo em 26, primeiro nós vamos dar um sinal para a Europa de que é possível derrotar o fascismo. Porque na Europa o campo democrático só está acumulando derrota. Olha o que o Macron fez na França para que o partido fascista não fizesse parte da coalizão que ia governar a França. Inclusive deu um bypass à esquerda. Né? Juntou a esquerda, derrotou os fascistas e depois não chamou a esquerda para o governo. Mas olha o que foi feito. Olha o que está acontecendo em Portugal. Vou repetir para vocês, enfim. Se nós derrotarmos o fascismo no Brasil, não está sinalizando para a Europa que é possível derrotar o fascismo. Nós vamos estar impedindo que o fascismo cresça na América do Sul, porque as próximas eleições que nós teremos na América do Sul são eleições preocupantes. Onde, é só nós olharmos, é a direita que cresce,
mesmo em alguns países, como por exemplo a Colômbia, não é a direita caracterizada fascista, mas certamente, para derrotar a esquerda, eles vão fazer aliança com a direita fascista. Ninguém tem a dúvida disso. Um partido que dê conta dessa missão histórica tem que ser o partido mais organizado que nós estamos hoje. Tem que ser mais organizado que nós estamos hoje. E eu penso que logo depois do PED, e eu falei muito disso sobre o Coemídio, a gente conversou muito. Depois do PED nós vamos fazer um congresso do PT. Nós vamos fazer um congresso do PT. Por quê? Nós temos que revisitar o nosso estatuto, gente. Primeiro, a primeira cláusula do nosso estatuto tem que ser assim: não se altera estatuto sem ser por congresso. A gente não pode alterar o estatuto do partido e reunião do diretório nacional, isso não existe. Outra coisa, tem que ter limitação de mandato. É um erro não ter limitação de mandato. Se não tiver limitação de mandato, não tem transição geracional. Nós temos que abrir espaço para a juventude ocupar espaço no PT. Eu vou dizer uma coisa aqui. Que ela vai ser polêmica, mas eu quero contar com o apoio de vocês. Eu quero contar com o apoio de vocês. Nós precisamos dar peso de instância ao núcleo de base. O PT tem que voltar a fazer trabalho de educação. E se a gente não der peso de instância, não valorizar a organização de núcleo, não é porque eu estou nostálgico, entendeu? Que eu quero voltar à década de 80 e 90. Não é porque eu não acho nostalgia ruim. Eu me filiei ao PT no núcleo de base. Eu me filiei ao PT no núcleo de base. Núcleo de base da Vila Velosa, na Araraquara. Eu sou fruto do núcleo de base. Eu fui militante da igreja, né? Sempre fui militante da igreja, aquela coisa de militar na igreja, era da Pastoral Juventude, fui coordenador diocesano da PJ, mas eu nunca tinha, isso em 83, 84, nunca tinha escolhido filiar partido. Quem me leva para o PT é o núcleo de base que se reunia no salão da igreja, que eu era da Pastoral da Juventude. Salãozinho no fundo da igreja, era lá que o núcleo se reunia e lá que eu me filiei ao PT. Mas não é porque é nostalgia, gente, fala para vocês. Se a gente não voltar a organizar o partido na base, nós não vamos conversar com a realidade que está aí. Nós não vamos. E vou explicar para vocês por quê. Primeiro, nós estamos vivendo uma profunda transformação na classe trabalhadora brasileira. Se a gente pegar do final do século XX para o século XXI, a mecanização aumentou, a robótica, a automação. Nós não vimos ainda nem a pontinha do iceberg do que vai fazer a inteligência artificial no mundo do trabalho. Muitas profissões desapareceram e outras profissões apareceram. Por exemplo, qual a maior categoria profissional do Brasil hoje? Moto entregador. Que sindicato que ele está? Qual a central sindical que conversa com ele? Então, se a gente não tiver na periferia, conversando com moto entregador, com motorista de Uber, com os meninos e as meninas, a gente nem tem noção, são milhões de meninos e meninas nesse exato momento recortando vídeo e impulsionando vídeo, ou para as bets, ou para as plataformas de venda, ou para as plataformas de conteúdo. São milhões, a gente não sabe nem o nome da profissão. No final do ano passado, eu fui numa atividade no bairro em Araraquara, que a gente foi entregar a reforma de uma creche. Aí, tinha uma menina, eu conversei com os meninos que estavam lá na porta, esperando, eu conversei com uma menina. Ela passou no vestibular na Unesp fazer pedagogia, largou a pedagogia em faculdade pública.
Por quê? Porque ela é boa em recortar vídeo e impulsionar vídeo. Aí isso aqui ela falou para mim assim, ó. O pessoal que está se formando em pedagogia tem que dar aula a semana inteira para ganhar R$3.000 por mês. Ela falou assim, se eu impulsionar bem vídeo na semana, eu tiro de 4 a 5 mil no mês. Aí ela falou assim, e mais, Edinho, eu não sou CLT. Como se ser CLT ruim. Aí eu falei para ela assim, ah, mas que legal, o que você é? Ela falou, eu sou empreendedora. A menina não tinha mais de 20 anos. Aí vamos raciocinar, e não é, estou dando um exemplo aqui, vocês saíram aqui em Osasco, na Macro, vocês vão encontrar centenas desses exemplos. Primeiro, quando ela diz que ela é empreendedora, ela já foi ganho pela ideologia neoliberal. Porque ela não é empreendedora. Você conversando com ela, ela fala assim, olha, 7h30 da manhã ela liga o celular. Ela não tirou nem o pijama. Não tomou nem café da manhã, a plataforma já está lá registrando que ela está online. E já começa a controlar quanto tempo ela demora para fazer um vídeo, para impulsionar um vídeo. A plataforma controlou. Ela não acha que não. A plataforma está controlando. Se ela vai no banheiro, a plataforma diz que ela está offline. Se ela para almoçar, a plataforma sabe que ela está offline e quanto tempo que ela ficou offline. Ou seja, isso se chama submissão do trabalho. E onde tem submissão do trabalho, não é empreendedor. Empreendedor é esteticista que abre o salão, é o companheiro que montou a quitandinha, que montou o bar, porque ele baixa a porta e vai para casa e ninguém tem nada a ver com a vida dele. O motorista de Uber, ele recebe nota. Por quanto tempo que ele demorou para fazer a corrida, se a corrida foi boa, se a plataforma classe trabalhadora precarizada não é postando rios, gente. É reunindo e fazendo educação popular. É debatendo consciência de classe. Aí é presencial, é núcleo de base na veia. Se a gente não entender isso, nós não vamos conversar. Nós não vamos conversar com a nova classe trabalhadora. A gente fica criticando que a juventude da periferia está sendo ganha pela teologia da prosperidade. E é verdade. Se a gente for na periferia, a cada 10 jovens, uns 7, 8 já estão nas igrejas evangélicas neopentecostais. Em vez da gente criticar, vamos perguntar por quê. A mulher vítima de violência, quando ela é vítima de violência, quem que baixa na casa dela para acolher? O pastor. Quem que vai para a biqueira tirar a menina e o menino que está na biqueira? É o pastor. Se faltou comida em cima da mesa, quem organiza a cesta básica? É a igreja. Isso chama presença na vida do povo. Se tem presença, você se torna referência. Eu não estou dizendo que o PT tem que competir com a igreja, porque a igreja pressupõe fé, subjetividade, é outra coisa. O que eu estou dizendo é que eles têm presença e nós não temos. E não estou dizendo que é todo mundo. Outro dia eu falei isso a uma vereadora nossa e ficou brava comigo. Mas eu faço trabalho. Estou dizendo que você não faça. Não estou dizendo que tem gente que não faça. O que eu estou dizendo é que o PT não orienta mais a sua militância a fazer. Vira uma atitude espontânea de quem quer fazer. Não é uma linha partidária de construção do partido. E nós estamos ausentes das periferias. Se vocês querem dizer assim, não, isso no século XXI não dá certo, não dá certo. Vocês sabem que o Morena faz isso no México? Vocês sabem que quando a Frente Ampla do Uruguai perdeu a eleição, foi lá no México, viu o que o Morena tinha feito, dividiu o Uruguai em distritos e escalou dirigentes para cuidar de cada distrito? Mas se você quiser trazer, isso chama núcleo de base. E talvez o partido que mais está entendendo a complexidade da realidade do século XXI hoje seja o Morena. Na minha avaliação. Eles estão entendendo. Mas a gente tem que ter humildade para aprender com quem está fazendo as coisas diferentes, está dando certo. Eu quero falar outra coisa para vocês em relação a essa coisa da nova classe trabalhadora.
Eu tenho defendido isso e vou defender. Se vocês me deram a oportunidade de ser presidente do PT, vou defender e vamos pôr em prática. É verdade que o motoentregador não quer se sindicalizar, porque ele não se sente classe trabalhadora. Agora, não adianta a gente ficar brigando com ele. Não adianta a gente ficar xingando o Uber quando a gente anda no Uber e o cara defende o Bolsonaro. E xinga o Lula. Sai do carro dele. Nossa, sai e vai a pé, mas ele vai continuar xingando a gente. O que nós temos é que arrumar uma forma de organizar esses trabalhadores. Aí eu vou defender uma coisa para vocês que eu acredito muito, que é a economia solidária. Eu acho que esse trabalhador, muitas vezes ele não quer o sindicato, mas se a gente organizar uma cooperativa, ele quer. Se a gente falar para o nosso governo, presidente Lula, e eu já falei isso para o presidente Lula, abrir uma linha de crédito para a cooperativa financiar o aplicativo próprio da cooperativa, para ela não ficar na mão das multinacionais, a gente consegue organizar esse trabalhador e trazer para o nosso campo. Se o motoentregador tiver um aplicativo dele, divulgar nos restaurantes, e os restaurantes começarem também a chamar pelo aplicativo dele, a divulgar o aplicativo dele, ele vai ter uma outra relação de trabalho. Mas aí é a economia solidária, gente. Não adianta, é o cooperativismo. Se eles não querem ir para o sindicato, vamos organizar a cooperativa. Vamos trazer eles para a organização da esquerda e não dar por vencido para a ideologia neoliberal. Aí é disputa de classe, não tem como. E para encerrar, tem um outro tema que a gente foge dele. Se a gente quiser conversar com a realidade brasileira, não podemos fugir, que é segurança pública. O PT tem que ter proposta para a segurança pública. A gente não quer a concepção de segurança pública dos fascistas. A gente não quer a segurança pública ser igual à polícia que mata. A polícia que invade a periferia, que mata a juventude preta. Nós não queremos essa concepção de segurança pública. Mas qual é a nossa? Qual é a nossa? De conforto e não confronto. Sim, mas qual é a nossa concepção? O que a gente vai dizer para o povo lá fora? Que o menino que financia, a menina que financia o celular em 30 vezes tem o direito de ter o celular. A família que se reúne, junta o salário de todo mundo para comprar uma televisão nova, trocar um micro-ondas, quando vai para a igreja no final de semana, quer voltar e quer a televisão e o micro-ondas lá, porque é patrimônio da família. O empregador que financia a moto. Quer ter a moto roubada. A festa junina, sem tiro. Isso. Então, a pesquisa hoje é saúde em primeiro lugar e segurança pública em segundo. Com preocupação do povo brasileiro. O partido que quer conversar com o povo brasileiro tem que ter proposta de segurança pública. E vou dizer para vocês rapidamente. Hoje a gente vive, aí a tecnologia joga a nosso favor. Hoje você tem câmera inteligente, que fotografa a placa de carro, que faz leitura facial. Você tem o totem, que conversa com a guarda municipal, que conversa com a polícia militar, se você quiser integrar. Portanto, o sentimento de segurança não é a polícia que mata. É as pessoas saberem que tem gente olhando a vida delas, que tem gente garantindo um ambiente de segurança. E outra, uma segurança pública de esquerda tem que cuidar do adolescente em conflito com a lei. Não tem segurança pública de esquerda que ignora o adolescente em conflito com a lei. Se a gente não tiver programa para o adolescente em conflito com a lei, ele vai ser ganho por crime organizado. E outra concepção de segurança pública de esquerda é a gente reintegrar o apenado. Aquele que cumpriu pena, nós temos que defender que ele seja reinserido na sociedade, porque senão ele volta para o crime. Ou senão nós estamos decretando prisão perpétua no Brasil. Se errou uma vez, não tem a oportunidade para reconstruir a vida. Isso é prisão perpétua. Mesmo sem grade. Eu não estou dizendo que não tem que ter polícia de confronto. Polícia de confronto fica lá no batalhão. Quando precisar, chama. Na rua não precisa de polícia de confronto. Precisa de polícia comunitária e alta tecnologia. Investir em tecnologia. Em câmeras. Em câmeras. A câmera, vocês sabem disso, tem câmera hoje
essa que lê a placa e lhe faz leitura facial, em segundos identifica a placa do carro e identifica se aquela pessoa cometeu algum crime. Isso vai na hora para a tela das viaturas da Guarda Municipal, da Polícia Militar, onde você quiser integrar. Isso oferece ambiente de segurança para a sociedade. E diminui a impunidade, porque o maior fermento da criminalidade é a impunidade. Eu queria dizer para vocês que um partido de esquerda também tem que defender a transição energética. O que o Trump disse para o mundo? O Trump rompeu com a COP, o Trump rompeu com todos os acordos existentes internacionalmente para derrubar os índices de poluição. E o Trump disse publicamente que não tem urgência climática. Se o líder fascista diz que não tem urgência climática, e se eles vão continuar produzindo riqueza, destruindo a natureza, o que a esquerda tem que dizer? Que tem urgência climática sim, e que nós somos capazes de produzir riqueza sem destruir a natureza. E o Brasil tem que dizer isso para o mundo, que nós somos o país com o maior potencial de produção de energia limpa do planeta. E o PT tem que levantar essa bandeira e fazer esse debate. E eu quero dizer para vocês que tem algumas coisas que eu não consigo entender no PT. Cadê a Mazé? Mazé, qual foi o congresso que a gente tirou que a primeira infância não era mais bandeira prioritária do PT? Qual foi o congresso que nós tiramos que a educação integral não é mais bandeira prioritária do PT? Nenhuma. Mas cadê que a gente está defendendo? Eu me filiei ao PT, o primeiro encontro estadual que eu vi, lá no Caetano de Campos, eu lembro de uma resolução que aprovou que o PT defendia o direito à creche como um direito da criança e um direito da mulher, da mãe. Porque o Estado tinha que cuidar da criança para que a mãe pudesse construir a sua profissão, se construir profissionalmente. Primeira infância, direito à creche, segurança alimentar, é o desenvolvimento cognitivo na fase mais rica do ser humano. É o CRAS acompanhar a família da criança. E onde é que nós colocamos como prioridade a primeira infância? Gente, nós temos que fazer disputa dentro do Congresso Nacional. O Lula tem que ser o presidente da universalização da educação integral. Porque não há como a gente construir um país de igualdade de oportunidades se a criança ou adolescente não estiver dentro da escola. E quero dizer para vocês que nós temos um debate fundamental para a gente fazer, que é modelo de sociedade. Eu sei que a sociedade brasileira está polarizada, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai romper com a polarização e que a gente discutir modelo de sociedade. Qual a sociedade que nós queremos? Qual a sociedade que eles querem? A nossa sociedade tem transição energética, tem sustentabilidade. A gente não quer segurança pública que seja violenta. A gente não quer uma sociedade que seja machista, que seja racista, que seja homofóbica. A gente quer uma sociedade onde o trabalhador não paga imposto e a elite paga imposto. Nós temos que fazer esse debate. Nós temos que fazer com muita força. O presidente Lula manda um projeto para o Congresso Nacional isentando o trabalhador ganha até 5 mil reais. Beneficia até quem ganha até 7 mil reais. Aí do outro lado, eles não querem que a gente cobre imposto no mercado financeiro de quem vive da especulação financeira. E a gente tem que dizer para a sociedade que são 860 bilhões de reais de renúncia fiscal. E dizer quais são os setores que são beneficiados pela renúncia fiscal. Por que as Big Techs não pagam impostos? Por que os setores da mídia não pagam impostos? E por que quando a gente debate isso, eles querem que a gente corte dinheiro da saúde, da educação, do benefício continuado? Então, são sociedades diferentes. O Lula representa uma sociedade. A elite brasileira quer uma outra sociedade. Onde eles concentrem mais a renda, deixem de pagar tributos,
se beneficiem de renúncia e isenção, e o trabalhador tem que pagar imposto quando compra o pãozinho, quando compra o arroz, quando compra o feijão, quando paga a conta de energia elétrica, o trabalhador paga imposto. Ou seja, o trabalhador tem que pagar imposto. A elite brasileira quer ser isenta. Esse debate nós temos que fazer. Gente, por fim dizer que eu não tenho nenhuma dúvida que a conjuntura ela é difícil. Nós vamos ter que trabalhar muito, lutar muito. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu também tenho a certeza que o nosso partido, como a gente já disse, que é um partido vitorioso. É o partido da transformação da sociedade brasileira. Tudo que tem de legado de políticas públicas para o povo mais sofrido é nosso legado. É nossa construção. Nós somos o partido que mudou a forma de se fazer política, e acho que os nossos vereadores têm que levantar com muita força a bandeira do orçamento participativo novamente, que a gente tem que priorizar a participação em conselhos, tem que parar com essa ideia que a gente só valoriza o conselho tutelar, porque o conselho tutelar é um aparelhinho, e a gente não participa mais com força do conselho de saúde, dos conselhos gestores, do conselho de educação, do conselho de segurança alimentar. Nós temos que estar no conselho de segurança pública, conselho de mulheres, da igualdade racial, das pessoas que vivem com deficiência. Todos os conselhos a gente tem que voltar a valorizar a participação popular. E mesmo onde a gente não é governo, a gente tem que defender o orçamento participativo. O orçamento participativo é uma resposta para a falência da democracia representativa. Porque o orçamento participativo é democracia direta. É a gente dizer para o trabalhador, o orçamento ele é teu. Ele é elaborado pelo fruto do seu trabalho. Se ele é teu, você pode dizer o que você quer nele. Se não tem escola, vamos brigar para ter escola no orçamento. Se não tem creche, vamos brigar para ter creche. Se não tem área de lazer, vamos brigar para ter área de lazer. E o centro da nossa tática tem que ser a reeleição do presidente Lula. O presidente Lula pegou um país quebrado, destruído. Mais de 200 bilhões de rombo, e ninguém fala. Agora querem que a gente zere o rombo no curto espaço de tempo. Mas quando o Bolsonaro provocou o rombo tentando comprar as eleições de 2022, ninguém fala mais nada. O presidente Lula está reconstruindo o Brasil. A gente precisa reeleger ele para o Brasil continuar sendo reconstruído e para a gente dizer que o Brasil não tem lugar para o fascismo. Muito obrigado. Pessoal, eu falei de 10 pessoas, mas nós vamos reduzir por conta do tempo, né? Hoje é segunda-feira, falou o necessário, viu? Eu acho que falta um pouco, que o Paulo levantou, cadê a nossa magia? Cadê a nossa utopia? Tá? Cadê o nosso sonho? E a partir da nossa utopia, da nossa magia, do nosso sonho, cadê o sangue nos olhos? Cadê a faca nos dentes? Que foi característica do PT a vida toda. Nós sempre apanhamos. Nunca foi fácil para nós, nunca. Nunca. De fazer as filiações, de ouvir que comunista só comia com criancinha, de bater de porta em porta, tá? Então nunca foi fácil. E não é agora também que vai ser. E tem tudo por ser feito novamente. Tudo. Porque o fascismo representado pelo Bolsonaro, anteriormente pelo Temer e depois pelo Bolsonaro, destruiu um monte de coisa. O Edinho, tudo que você colocou está corretíssimo. A nossa chapa é a absoluta independência de mandatos. Absoluta. Contamos com o apoio, julgamos necessário, tá? Mas o partido tem que existir independente do mandato. Você não pode ter nenhuma decisão que não atenda ao coletivo do partido e que corra o risco de atender a coletivo de mandato. Não é uma utopia o fim da escala 6x1? É uma utopia. Como foi no começo do século, a jornada de 8 horas era utopia. Como foi logo depois? Continuo de pé, gente. Não se esqueçam que eu continuo de pé, hein? Como foi a licença maternidade? Tudo isso foi utopia em algum momento. Férias. Imagina, trabalhador receber um terço de férias para poder aproveitar das férias. Isso era utopia.
O fim da escala 6 por 1 é a utopia que move hoje a juventude. Essa é a utopia, tá? Que move hoje a juventude. E nós temos que cair de cabeça nisso. Já. Agora, dia 1º começa o plebiscito, tá? Ele tem que ser assumido por todos nós. Onde quer que estejamos. Na escola, tá? Não, tudo bem, eu tô aqui mesmo, não precisa mais. A escola, o escritório, a rua, onde quer. Porque não é verdade que todo artista tem que ir onde o povo está? Também é verdade que todo militante, todo político tem que ir onde o povo está. A segunda questão, que aí não é a juventude, mas é aqueles que trabalham e que reconhecem a importância da CLT ainda, é a questão da isenção dos 5 mil. Tá? É a isenção dos 5 mil. Eu não sei o que nós vamos fazer. Se for acontecer o que aconteceu hoje com o IOF, vocês viram que nós levamos um pau lascado, tá? Nada, né? A gente vai ter que ir para a rua. Quer dizer, quando é que nós vamos chamar uma manifestação pela aprovação do 1089, que isenta de IR quem recebe até 5 mil? Tá? Tem que ir. Porque senão a gente vai estar dizendo tudo que tem que fazer, a lição sabemos de como, a gente não vai fazer. Então, isso a gente tem que fazer. Eu acho que assim, temos utopia, temos. Tá? Então, duas postas agora. Tá? Temos um sonho, temos uma mobilização, temos uma consciência, então nós temos que ir para a rua e fazer isso. E eu tenho certeza que se você não o fizer, a gente vai encher as paciências para que você faça, que essas serão as nossas bandeiras no próximo período. Porque aí a gente consegue eleger o Lula. Tá? Nós vamos eleger o Lula com a base aliada desse lado, cheio de jovens, cheio de classe média, cheio de gente que tem sonho, que tem ilusão, e tem ilusão não. Tem sonho, tem utopia, tem sangue nos olhos e faca nos dentes. É para isso que a gente está aqui. Tá? Eu penso que é uma coisa que a gente tem que lutar muito, porque não adianta a gente defender na sociedade os valores socialistas e muitas vezes dentro do partido a gente estimular a competitividade, a gente estimular o desrespeito entre companheiros e companheiras, a gente muitas vezes dentro do PT ser expressão do machismo, tem expressão racista, tem expressão homofóbica. Como que a gente defende para a sociedade algo que a gente não consegue viver dentro do partido? Eu acho que é algo que a gente efetivamente tem que ponderar. Tanto é que é o único partido para você eleger presidente, né, a gente tem que sair conversando com a militância, conversando com os filiados, dizendo o que nós queremos fazer. E é certo, isso é bom. Errado é quando a gente trata o partido como um aparelho, onde a gente muitas vezes sai fazendo filiação sem critério, a gente não faz filiação com formação política, a gente filia com o único objetivo de controlar o aparelho. Isso é que está errado. Agora a gente tem que entender, só para eu concluir, a gente tem que entender que o PT é resultado de uma construção coletiva. Então cada um de nós que está aqui ajuda a construir o partido. Se o partido não é perfeito, é porque nós não estamos nos empenhando tanto. Se o partido tem falha, é porque nós não estamos nos empenhando tanto. O PT, ele é uma construção coletiva. Ele é o único partido do Brasil, desculpem os demais partidos de esquerda, que efetivamente é uma construção coletiva. Ele é uma construção coletiva. E claro, nós temos muito que aperfeiçoar. Por isso que tem PET. E por isso nós estamos debatendo tanto aquilo que nós precisamos aperfeiçoar. Por isso nós estamos falando de fazer um congresso no partido, para a gente poder melhorar as nossas instâncias. Como eu falei há pouco, dar peso de instância para núcleo de base, que hoje não tem. A gente valorizar as instâncias partidárias, a gente investir mais em formação política e a gente investir efetivamente na construção coletiva. Onde a elite não paga impostos e os trabalhadores é que pagam.
A derrota do IOF hoje é para a gente abrir efetivamente um debate na realidade brasileira. A gente debater com a sociedade brasileira o que é o IOF. O que nós estamos querendo fazer quando a gente cobra o IOF? Nós estamos cobrando o IOF de quem faz especulação financeira, de quem vive do rentismo, de quem vive de especulação na Bolsa de Valores. E se nós queremos cobrar impostos desses, é porque nós não queremos cortar dinheiro da saúde, não queremos cortar dinheiro da educação, não queremos cortar dinheiro dos benefícios continuados. Agora, se o PT não for protagonismo nesse debate, o PT está fora da realidade. E o PT deixou de ser aquilo que ele nasceu para ser, instrumento de luta do povo brasileiro. Foi para isso que o PT nasceu. Foi para isso que o PT nasceu. E não existe etapismo. Nunca ocorreu etapismo na nossa história. Agora é isso, depois é aquilo. Não! É tudo ao mesmo tempo, agora. O PT tem que ser forte, o PT tem que se fortalecer, e junto com o PT forte e fortalecido, nós vamos defender o modelo de sociedade que nós queremos. E o modelo de sociedade que nós queremos, nós vamos ficar do lado daqueles que é efetivamente a razão da nossa existência. Nós vamos ficar do lado do povo pobre, do povo excluído, daqueles que precisam de nós. Muito obrigado a todas e todos. É hora de nós mobilizarmos. É hora de nós fortalecermos o nosso partido. É hora de nós mostrarmos a força que o PT sempre teve aqui nessa cidade.